Bom dia para todos vocês. Vocês vão desculpar um pouco a minha voz, porque eu já estou um pouquinho rouca. Eu queria primeiro cumprimentar o nosso querido presidente da República, meu querido amigo, meu querido líder, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu acredito que esse será um projeto que vai fazer a diferença no Brasil. Queria cumprimentar também o ministro Alexandre Padilha, porque ele é uma das lideranças desse processo. Queria cumprimentar o ministro Rui, o ministro-chefe da Casa Civil. Eu sei dos desafios da Casa Civil. Queria cumprimentar também o ex-ministro da Saúde e atual presidente da ABSER, o ministro Arthur Quiorio. Cumprimentar também os ministros de Estado aqui presentes e demais autoridades do governo. Cumprimentar o ministro do Supremo Tribunal Federal, nosso querido Gilmar Mendes. Cumprimentar também o deputado federal que representa aqui a Câmara dos Deputados e o Parlamento. Cumprimentar ainda o querido reitor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, excelentíssimo e querido reitor Carlotti. Me permita te chamar de uma forma mais pessoal, porque ele também, eu sou testemunha, lutou muito por esse projeto. Queria dirigir um cumprimento todo especial ao pessoal do escritório do Banco de Desenvolvimento, do NDB, aqui no Brasil, diretor-geral para a América Latina e para o Brasil, que é o Aguinaldo Barbieri, mas, infelizmente, eu passei o tempo inteiro procurando ele, não vi ele aqui na... Ah, você também senta aí no fundo, né, Aguinaldo? Não dá para te ver. Eu queria cumprimentar o Aguinaldo, e, em nome do Aguinaldo, eu estou cumprimentando todos os membros do banco aqui no Brasil e também todos aqueles que participaram e contribuíram para esse momento. Queria dirigir um cumprimento que eu deixei para o fim, todo especial, para uma médica que, por acaso, é minha médica, mas aí não tem nada pessoal, pelo reconhecimento que eu tenho, pela capacidade da doutora Ludmila Ajar de ter concebido esse projeto. Eu vou mais uma vez explicar o que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que talvez, tanto no banco quanto aqui no Brasil, foi um projeto que foi concebido em pouco tempo. Eu acho que a primeira vez que eu falei com o presidente Lula deve ter uns 2 anos, ou 1 ano e meio, mais ou menos, a respeito dele, com o presidente Lula e com o ministro Rui Costa. E esse projeto também teve uma passagem recorde pelo nosso Banco de Desenvolvimento. Então, eu queria fazer esses primeiros registros. Para mim, é uma grande honra participar dessa cerimônia. Por quê? Porque ela marca um momento histórico do banco e do Brasil, eu acho. Primeiro, o banco ele não tinha a praxe, até então, de financiar projetos no Brasil. Não era o Brasil o país que recebia o maior número de recursos. E eu acredito que também não era o Brasil que tinha os projetos mais importantes no sentido dos países BRICS, dos países emergentes e em desenvolvimento. E assim, nós fizemos, nos 3 anos que nós estamos lá, agradeço a parceria do Aguinaldo, nós fizemos um grande esforço para mudar a qualidade dos projetos financiados no Brasil. E acredito
que nós vamos dar uma contribuição, não só para o Brasil, com esse projeto de hospital inteligente, mas para todos os países BRICS e países da América Latina também. E para todos os países do mundo que se interessarem por esse projeto. Então, para mim, é uma grande honra. É a assinatura de um financiamento de 320 milhões de dólares, com prazo de pagamento de 30 anos, destinado à implantação deste hospital. Junto com ele, tem outras iniciativas, principalmente nós também estamos avaliando, o banco ajudou o pessoal desse projeto a obter recursos a fundo perdido de instituições de financiamento dos BRICS, em especial no caso da China. Eu quero destacar que dois países são muito importantes, dos dois países BRICS são muito importantes para a estruturação desse projeto. Um país é a China, o outro é a Índia. Cada um pela sua capacitação e pela sua generosidade em compartilhar essas tecnologias conosco. São países que têm grandes experiências na área de saúde. E, por isso, esse hospital inteligente é uma parceria. Brasil, BRICS, Brasil, China, Índia, fundamentalmente. Ele vai muito além do investimento em estrutura hospitalar. Ele faz parte do compromisso do banco em promover o desenvolvimento. Nosso banco é um banco multilateral que tem por objetivo o desenvolvimento. E desenvolvimento hoje significa necessariamente o acesso à tecnologia. Como que vamos participar dessa nova onda tecnológica industrial que se caracteriza fundamentalmente pela inteligência artificial de um lado e pela saúde, pela questão da saúde de outro, que aí envolve biotecnologia, saúde de precisão, hospital inteligente, digitalização, adoção de inteligência artificial. É combinar a vida e a inteligência, como as duas forças que mudarão a estrutura tecnológica do mundo, como todas as outras ondas que ocorreram no passado, desde a máquina a vapor, passando por todas as demais. Essa é uma onda que, para nós, é fundamental que nós participemos. Por isso, é mais do que um hospital. É a gente acessar o que há de mais moderno em tecnologia no mundo. Porque uma das coisas mais graves é nós ficarmos para trás nessa corrida. Então, é importante que a gente saiba que, sem cooperação internacional, é muito difícil fazer o que se chama de catch-up, ou seja, o que se chama de como você chega no mesmo momento que os países avançados chegam nas estruturas, nos processos e, principalmente, no uso e na adoção de tecnologias, criando inovações. Esse hospital, ele tem essa função, que é muito importante. Para nós, do banco, ela é extremamente especial, porque é o primeiro hospital, é o primeiro projeto, foi considerado pelo hospital um projeto excelente. Aliás, impressionou muito quando eles chegaram com um projeto, num encadernamento, assim, estava encadernado o projeto e foi explicado o que era o projeto. Então, foi muito importante a adesão do banco ao projeto. E, em segundo lugar, quando nós aprovamos o projeto em dezembro, foi extremamente relevante o parecer do grupo de trabalho que esteve no Brasil, que visitou todas as instituições, tanto as instituições da academia, quanto as instituições hospitalares propriamente dita, e também acesso ao governo, teve acesso ao governo, através do ministro Padilha. Então, é impressionante a adesão do banco a esse projeto. Ele é liderado no banco por um
por muito importante técnico de nível superior que tem informações muito precisas a respeito da questão da saúde e dos seus desafios nos países em desenvolvimento, que é um indiano. E, portanto, ele tem essa cobertura também, né, da Índia, na visão que nós vamos ter também do que é fazer hospital de baixo custo, que a Índia usa tecnologia para transformar também a capacidade de gestão hospitalar em baixo custo. Eu estou dizendo isso porque eu acredito que é algo extremamente importante entender que o hospital, ele representa um compromisso com a vida, com a inovação, com a qualidade do cuidado, com o fortalecimento do sistema único, e ele busca tornar esse sistema mais resiliente. Eu acredito que nós não temos, acho que indo para fora do Brasil a gente percebe, nós não temos muita noção de como o sistema único de saúde é único, como ele é um sistema que combina algumas características fantásticas, que ele é um sistema universal, que ele tem de ser de qualidade e que ele tem de contemplar o melhor cuidado possível para a população. E esses fatores também têm um componente econômico. Nós temos a maior demanda organizada e estruturada de bens de saúde. Portanto, nós temos uma arma na mão. Por que é uma arma? Porque nós temos um mercado bastante expressivo, de mais de 200, em torno de 200 milhões. Na minha época, a gente falava 200 milhões, agora eu não sei se aumentou. 200 milhões de pessoas. Então, você tem um poder na mão. Você tem uma capacidade de organizar que torna esse sistema muito importante. E ele é federativo. Ele organiza os municípios, os estados e a União. Essa característica cooperativa e federativa desse sistema, que eu acredito que é muito relevante. E o Brasil construiu isso. Foi o Brasil que construiu isso, é nós, cada um de nós contribuiu para essa construção. Eu acredito que nós temos um momento especial. Para mim, é muito importante manifestar meu profundo reconhecimento pela liderança do presidente Lula e pela visão estratégica do presidente Lula. Quando nós começamos a discutir isso, essa imensa capacidade que o presidente tem de liderar e ter visão estratégica daquilo que, de fato, significa transformar o Brasil, apareceu na primeira hora. Eu estava junto com o ministro Rui Costa e o presidente teve imediatamente um imenso interesse pelo Hospital Inteligente. Eu queria dizer que nós vamos desenvolver também, com isso, o sistema tecnológico industrial do Brasil. Esse é um momento especial que a gente pode desenvolver esse sistema. E vamos ter de aplicar muitos recursos na construção de capacidade para o Brasil. Ou seja, os nossos médicos, nós temos de transformar também em tecnólogos. Eles têm de entender a tecnologia especificamente. E isso é uma coisa importante. E um dos recursos a fundo perdido que está previsto é justamente para formar essas pessoas. Para ser capaz de pegar os brasileiros que trabalharão neste hospital e dar a eles uma formação. Eu conheço o trabalho do ministro Alexandre Padilha, eu a respeito e admiro o compromisso do ministro com o sistema SUS. Eu acho que isso é uma questão decisiva, assim como do ministro Quioro. Acho que esse compromisso com a saúde pública é uma questão fundamental e eu tenho certeza que o ministro Padilha buscará soluções estruturantes. E, nesse contexto,
se insere o projeto do Hospital Inteligente. Aqui eu quero fazer um reconhecimento para a professora médica Ludmila, mais uma vez. Sem a professora médica Ludmila, nós não teríamos construído o projeto desta forma, porque este projeto foi, vou fazer uma revelação, esse projeto, porque não era possível o banco fazer financiamento para o projeto, porque nós não tínhamos condições de aprovar, ela pagou com o dinheiro dela no início, né? Vai ser ressarcida, mas pagou com o dinheiro dela, com o risco dela. Então, eu quero dizer, não, isso é fundamental a gente revelar, Ludmila, porque esse projeto também teve a participação do reitor Carlotti, que deu força para nós em todos os momentos. Por quê? Porque muitos dos nossos parceiros internacionais respeitam como grande instituição de pesquisa do Brasil a primeira, o que é normal, a USP. E o professor Carlotti foi essencial, ou seja, na justificação de por que esse era um projeto que podia ser financiado e devia ser financiado. Então, eu também quero agradecer ao professor por isso. Eu queria dizer que esse vai ser o primeiro hospital inteligente do SUS. Um hospital inteligente, o primeiro, ele é um projeto piloto. Piloto não no sentido que ele é pequeno, ele não é pequeno. Ele começa, né, 320 milhões de dólares, em torno, se for o dólar a 5, mais ou menos, ele vai chegar a uns 900 milhões de reais, 1 bilhão de reais. Pelo banco. Não, eu não posso falar pelos outros, eu falo pelo banco. Né? O que nós vamos pôr é isso. Agora, eu disse a eles também uma outra coisa importante, é que como ele está aqui na América Latina, ele vai atrair muita atenção de todos os outros países, principalmente, por exemplo, eu já tive ele também com o pessoal de um país aqui do extremo sul, interessadíssimo em ter um hospital inteligente. E não só ele, mas os outros hospitais, os projetos dos BRICS em hospitais, todos vão estar agora muito baseados nesse hospital, porque ele é o primeiro hospital inteligente, porque ele é construído desde o início, ele não é uma adaptação, ele é uma construção pensada para um outro modelo. Então, ele terá essa função. Ele terá uma escala compatível com a ambição dele, eu acho. Eu acho que 800 novos leitos é algo muito importante para nós considerarmos como sendo o nosso primeiro piloto. E na área de emergência, ou seja, ele atinge tudo que aparecer. Todos os grandes e relevantes acontecimentos na área da saúde como ser humano, ele, em termos de emergência, ele tem de atender. E isso é algo que criará uma base e um acúmulo de conhecimento muito importante para que nós possamos estender para outros países ou outras regiões do Brasil. Eu queria dizer, eu já reconheci aqui o apoio do Hospital das Clínicas também, quero dizer que para nós é muito importante a presença do Hospital das Clínicas nesse processo, e como o SUS é um sistema federativo de saúde, ou seja, ele articula Estado, Prefeitura e Governo Federal, eu quero destacar também a participação do Governo do Estado de São Paulo. Agora eu vou falar um pouco do banco. O banco aprovou aqui no Brasil, esse ano, em torno de 1,5 bilhão de dólares em projetos, presidente. E projetos que estão em áreas muito importantes para nós. Primeiro, esse projeto inteligente, que nós acabamos aprovando ele na reunião de dezembro, a última reunião do Conselho do Banco. E
aprovamos grandes projetos também na área de transmissão de energia. 2 grandes projetos de transmissão. Eu quero destacar que esse projeto tem algo que é fundamental. É muito difícil um país alcançar os outros países em desenvolvimento científico e tecnológico. É óbvio que ele precisa, internamente, de criar seus próprios recursos. Mas, sem cooperação internacional, fica muito mais difícil. Todos os países que, em algum momento, conseguiram chegar ao nível do que havia de mais avançado nos países mais desenvolvidos, eles conseguiram parcerias, eles usaram parcerias. E isso é uma coisa que o Brasil tem de entender e tem de usar. Nós temos a chance que nós estamos numa plataforma chamada plataforma BRICS, que tem alguns países com grande conhecimento científico e tecnológico, que tem uma capacidade de fazer cooperação bem diferente das tradicionais. Eu não vou mencionar quais são as tradicionais, mas todo mundo aqui sabe. E eu estou me referindo tanto à China como à Índia. E eu quero destacar essa parceria porque ela representa muito o Brasil. Primeiro, é uma parceria entre países mais iguais, mas no mesmo nível da gente, que enfrentam problemas diferentes. Alguns estão mais adiantados, outros estão ainda menos adiantados, mas são 2 países, por exemplo, cruciais, eu acho, para o Brasil em termos de parceria tecnológica. Eu me refiro tanto à China como à Índia. Aqui no Brasil é pouco conhecido a contribuição que a Índia dá e pode dar a esse processo, tanto na área digital quanto na área tecnológica, e principalmente na área de saúde, onde tem um hospital um hospital ou uma instituição chamada Narayana Health, ou seja, Narayana Saúde, que tem um senhor médico que é considerado um gênio na arte de fazer uma saúde de qualidade e bem barata, compatível com o poder aquisitivo dos indianos, mas altamente qualificado. E por isso, eu acredito que as nossas parcerias, elas são muito construtivas. Eu citaria aqui o fato, porque esse eu assisti pessoalmente, porque é lá em Xangai, a contribuição que os hospitais, o Hospital de Xangai, o Zhongshan e o Rujin, e os hospitais de Beijing, o Tsinghua, Shanghun, que é muito importante, e o Beijing Tiantan. Então, esse conjunto de hospitais, eles serão cruciais para nós como referência. Não que nós vamos fazer igualzinho, eles são hospitais diferentes desse hospital inteligente, porque eles mesmos dizem para nós, o nosso vai ser construído desde o início, de forma diferente. Um modelo de hospital inteligente a partir do momento em que nós começarmos a colocar a primeira pedra, já começa a se ver como você estruturará todo o sistema de digitalização, todo o sistema de comunicação, como é que interfere com todo o sistema também local, porque vai ter de fazer conexões locais, e tudo isso vai fortalecer também a autonomia tecnológica do nosso país. Porque nós vamos aprender, nós vamos formar as pessoas, nós vamos utilizar tudo que houver de recursos nessa cooperação para criar condições de transformar o nosso país, nesta área, num país avançado, um país que possa ser referência na área de ciência e tecnologia. É ousada, é ambiciosa essa meta? Eu acho que é, mas a gente tem de ter metas ambiciosas para tentar cumpri-las. E eu acredito que, ao assinar esse contrato com o Banco dos BRICS vai ter um modelo para apresentar em todas as reuniões
que nós estivermos. Inclusive, nós apresentamos, nós explicamos esse modelo por o pessoal da Organização Internacional de Saúde. E eles estão muito interessados em conhecer a experiência. Eu acho que é melhor a gente esperar a experiência começar e aí convidá-los para participar aqui. Com isso, eu encerro as minhas palavras e quero dizer que eu agradeço profundamente a liderança do presidente Lula pela capacidade do presidente Lula de perceber aquilo que, de fato, faz diferença para o Brasil, como tantas vezes eu vi no passado. Então, eu agradeço, vocês vão me permitir isso, mas eu agradeço ao presidente Lula por esse processo.